Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente começou a desenvolver as propriedades que a gente precisa para achar a força magnética que age em cima de um dipolo magnético, que pode ser representado por uma espira finita, né? Limitada, então que está numa certa região finita do espaço. E aí agora a gente quer achar então essa força e torque, né? Que age em cima desse dipolo, causada por um campo magnético que seja aplicado nele, um campo magnético externo ao dipolo, né? Causada por alguma causa que não é o dipolo magnético, né? E a gente precisava das expressões que a gente obteve na aula passada, então agora a gente vai calcular a força usando aquelas expressões. Então, vamos lá. Então a gente pega aquela força dada em 100 e a gente vai escrever ela assim. Já que lá tem inclusive um produto vetorial, né? A gente pode agora usar o tensor de Levi-Tivita que a gente viu na aula passada para escrever ela nessa forma aqui, ó. A força é uma integral, né? Então, somatório de JK, epsilon de JK, JI, BJ, EK, integral do volume. Isso é constante para integral. Integral e somatória para trocar a ordem. Versor aqui também é fixo. Então isso aqui é algo do tipo somatório em IJK do EK, integral JI BJ dV. Bom, BJ, isso aqui é uma componente J do campo magnético, então é uma função escalar. A gente pode agora pegar e expandir essa função escalar. Então, BJ de uma certa posição é igual a BJ numa certa origem mais R escalar pra gente de BJ, né, aplicado em zero e correções. Daí a gente pega e usa isso lá. Então a gente tem o seguinte: a força é igual a somatório EK epsilon e JK somado em JK. Bom, aí como a gente substitui, né, BJ aplicado em zero é uma constante, então quando a gente substitui aqui, o termo do BJ0 sai fora da integral. Então a gente pode separar isso assim: BJ0 vezes a integral JI dV. Esse é o primeiro termo. O segundo termo daí é essa coisa aqui, que fica assim: mais integral JI R escalar gradiente de BJ aplicado no zero, né, dV mais correções. Isso aqui a gente usa 107. Na verdade, isso ali é zero. Então, primeira propriedade que a gente mostrou na aula passada.
Então a força fica somatório IJK EK EYJK. Aí o gradiente de BJ em zero é uma constante. Como é uma constante, esse cara pode ser tirado para fora da integral, né? E aí esse cara faz o papel do W na aula passada. Então isso aqui, gradiente de BJ em zero escalar JIR/TV. Isso é 118. Isso é o vetor F. Daí agora a gente vai pensar na componente K desse vetor F. Então, apenas a componente K, né? Tendo o EYJK, é o cara que tem o versor EK. Então, K está fixo num certo valor. E J varia, mas K está fixo. Então, FK é igual. Aí você soma em IJ, né? Continua lá o tensor de Levi-Civita. Tem essa operação aqui. O R está aqui de novo. JIDV. Só para ficar na mesma forma e mesma ordem que a gente usou antes. E aí eu já vou pensar só nessa parte aqui. Aí de 116A, que era a propriedade que a gente acabou de mostrar na aula passada, né, a gente tem o seguinte, usando para reescrever isso aqui, né? Então, FK fica somatório em J, de JK, e isso daqui é M vetor gradiente de BJ em zero, componente I dessa coisa, porque ali tem um JI. Que é 120. Então aparece o vetor momento de polo magnético na história. Tá, aí a gente tem o seguinte. Acontece o seguinte. M vetor gradiente de BJ componente I é igual a M vetor nabla componente I aplicado em BJ. Então aqui a gente faz M vetorial gradiente de BJ, aí seleciona a componente I. Mas isso aqui é a mesma coisa que fazer M vetor nabla, aí pega a componente I, aí aplica em BJ. Tá? Então isso é demonstrável, né? Dá para fazer em retangulares, por exemplo, para poder ver. Então, (120), daí nesse caso vai ficar assim. FK igual somatório IJK. Então, M vetor nabla componente I disso aplicado em BJ. Que tem que ser calculado lá na origem zero. E aí então a força
F igual IJK EK o epsilon de IJK N vetor nabla, que é um vetor, né? Isso aqui é um vetor, aplicado em BJ, epsilon de JK vezes EK, de modo que isso, no fim das contas, pode ser escrito de um jeito muito mais interessante, que é isso aqui. É um produto vetorial. Então é um produto vetorial que envolve um produto vetorial. Então a força num dipolo que tenha dimensões muito pequenas é dado pela expressão 1, 2, 3. Aí a gente pode desenvolver a expressão 1, 2, 3 para ficar de um jeito um pouco mais interessante. Então, B não é o campo do dipolo. O dipolo, inclusive, produz um campo. Não é esse bem campo. Daí agora a gente tem um duplo produto vetorial, né? Duplo produto vetorial abre em produtos escalares. Então fica assim. Isso. E isso aqui. Só que diferente de B, né, é igual a zero. Então esse pedaço, na verdade, ele morre. Fico só com M escalar B. Então, a força fica sendo dada por um gradiente de um M escalar B. E aí é interessante escrever assim, menos gradiente de menos M escalar B, porque aí nesta forma, né, isso remete, né, a uma espécie, né, de F é igual a menos gradiente de uma energia potencial. Só que aquilo ali não é uma energia potencial, por causa que a força magnética não é uma força conservativa. A gente fala de uma energia magnética que está associada com a orientação dos dipolos. Não é uma energia potencial, porque a força magnética não é conservativa. Então a gente tem um termo de interação entre o dipolo magnético e o campo magnético, tem uma certa energia associada, é a energia de interação entre eles, né? Mas não é energia potencial. Então, a gente pode escrever isso assim, né? Gradiente de M escalar B, mas tem uma outra forma ainda de escrever. Essa forma de escrever implica no desenvolvimento do gradiente de M escalar B. Isso aqui se desenvolve assim. B escalar nabla no M. B vetorial rotacional do M. M escalar nabla aplicado no B.
M vetorial ou rotacional do B. Bom, lembrar que nabla está operando em coordenadas R, nas coordenadas do campo magnético, né? M é uma propriedade da distribuição de cargas, né? Então M não depende de R, de modo que essa operação aqui que envolve um operador diferencial, ao aplicar em M, isso aqui dá zero. M não é função dessas variáveis. Mesma coisa aqui. Então isso aqui é zero e essa aqui é zero. Isso daqui remete à lei de Ampère. B é ligado a um certo J, né? Então o rotacional de B vai dar, né, μ0 vezes J. Que J? O J associado com o B. O J associado com a geração deste B. O J que existe, né, em algum local. J que existe em algum local que não é o local onde está o M. Porque ao M tem um J associado. Mas esse J não é o J que está ligado com esse campo magnético. M gera um campo magnético, ok. Mas a gente tem um campo magnético externo aplicado em cima do M. Então, o J externo, né, não está no mesmo local que o M. Como a gente está calculando isso num certo local, onde fica o M, né, J que gera este cara não está nesse local, está em algum outro local. Portanto, isso daqui, que vai dar μ0J, né, é um μ0J externo, de modo que isso aqui então dá zero também. No local, né, onde está ele. Então, em cima do dipolo, né, gradiente de M escalar B fica M escalar nabla aplicado no B. E com isso a força, né, M escalar nabla aplicado em B. Então B não pode ser homogêneo para ter uma força, né? E aí isso aqui é importante, né, por duas coisas. Primeiro, a gente pode comparar isso com como é que fica no caso elétrico. O caso elétrico que a gente já obteve anteriormente, né, fica exatamente a mesma coisa. Momento de dipolo, elétrico, magnético, campo elétrico, magnético, né? Segunda coisa é que essa expressão aqui, né, é base, né, para o experimento de Stern-Gerlach, né, que acabou originando, né, na descoberta de que você tinha então também, além do momento de polo magnético orbital, tinha um momento de polo magnético spin. Lá nesse experimento, né, a ideia é você aplica um campo magnético não homogêneo, joga spins, né, no caso joga átomos que têm um certo momento de dipolo magnético, né, e aí como acontece uma interação aqui entre eles, como o campo não é homogêneo, vai ter uma certa força caso você tenha algum valor de M. E dependendo do valor de M, você vai ter uma força maior ou menor, e aí você vai conseguir fazer com que os teus dipolos magnéticos, que são os átomos na verdade, né, se movam de forma diferenciada e são detectados em locais diferentes, né, no detetor. E aí com isso você investiga então quais são as possibilidades para se M é clássico ou não, né, e não é, no caso que a gente está falando, né, no caso de átomos, e os valores possíveis achados para esse M então acabaram dando origem, né, ao surgimento
né, do momento de dipolo magnético, né, de spin, associado com o momento angular de spin. Tá? Então a força fica sendo dada por essa expressão, e aí, aproveitando, né, para achar o torque, então a gente lembra o seguinte: o termo inicial, que envolvia B0, lá na força ele acabou zerando, né, porque ele ficava multiplicado por uma integral de J e aquela integral dá zero. Então, o primeiro termo não nulo, que na verdade é o relevante para quando o dipolo é um dipolo, pensando no dipolo pontual, o primeiro termo não nulo para essa expansão é esse aqui. Por causa do torque, né, no caso do torque, a expressão basicamente vai envolver o primeiro termo de B0. Então, importa efetivamente para um momento de dipolo magnético pequeno, né, o termo inicial, que é o que acontece quando você tem o campo aplicado em zero. Então, em ordem mais baixa, né, B de R é aproximadamente B de zero mais correções, que a gente viu, né? E o torque vai ser, em primeira ordem, R vetorial J vetorial esse B em zero. Então, se a gente fosse fazer, teria as outras correções, né, que vão ser menos relevantes e vão sumir no limite em que você tenha um dipolo pontual. Isso é um duplo produto vetorial, sendo que esse cara é uma constante. Então, expandindo aquilo lá, a gente fica com o seguinte. E aqui que entra a questão com relação ao caso anterior, a diferença. Então, torque vai ser uma integral, né, do R escalar B calculado em alguma posição interessante, J dV, menos, e aí eu já vou colocar a constante para fora, integral R escalar J dV. Aí dá 116. Esse aqui dá para ser escrito de outra forma. Então, R escalar B, uma certa origem, que multiplica J, integrado no volume, isso é menos B vetorial M. Então, a primeira integral vira isso. Então, há uma dependência aqui agora sim com B calculado na origem. Antes não tinha. Esse aqui, a gente tem que ver como é que fica. Aí, para ver esse dali, a gente usa 108, usando que F é igual a G, que é igual a XI. Então a gente demonstrou essa propriedade aqui que envolvia F e G. Então vai ficar XI J gradiente de XI mais XI J escalar gradiente de XI mesmo, dv igual a zero. Isso aqui vai dar XI, gradiente XI vai ser o versor I. J escalar isso vai dar JI mais XI JI dV é igual a zero. Portanto, a gente tira aqui
x de JI mais x de JI é 2x de JI, de modo que x de JI integrando dv igual a zero, o que acaba resultando, multiplicando de novo por versor EI dos dois lados, I somando em I, não, aqui não precisa nem multiplicar por versor EI, isso aqui, né, é na forma vetorial, isso aqui, só somar em I dos dois lados ali, tá? Então isso basicamente é R escalar J dv igual a zero, de modo que aqui esse termo então se anula, mas o termo que envolve o B0 no outro não se anula, diferentemente do caso da força, em que o campo especificamente não importa para achar a força, e sim, né, derivado do campo. Por isso que a gente considera apenas a primeira ordem. Se os dois termos dessem zero ali, aí a gente precisaria considerar o próximo termo. Então, torque vai ser menos B calculado na origem vetorial M, ou M vetorial B calculado na posição do dipolo. Que é, inclusive, a mesma expressão que a gente tinha achado antes, né, para o torque, para quando o campo magnético é homogêneo. Então, quando o dipolo é pontual, essa expressão é exata, né, e é a mesma expressão que a gente tem para o caso do campo magnético não homogêneo. A diferença lá é que o campo, como lá o campo é homogêneo, B é o mesmo em qualquer lugar. Aqui a gente quer o B na posição do dipolo. Tá? Então, para aplicações, né, tem a força. Então, a força tem uma aplicação direta envolvendo o experimento de Stern-Gerlach, né? E o torque também tem aplicações diretas, né, pensando, por exemplo, em spin órbita, né? E pensando também daí se você vai pegar e gerar, por exemplo, algo com esse torque, né? Então, se você aplica um campo magnético em cima de um momento de polo magnético, né, você vai ter torque, então você vai poder girar alguma coisa. Então, um motor elétrico, né, você passa corrente nas espiras, essas espiras geram campo magnético, essas espiras estão associadas com um dipolo magnético, né? Você põe isso então num campo magnético, né, que pode ser produzido também por corrente, né? E aí você vai então gerar um torque, né, que vai eventualmente mover, por exemplo, um eixo, né? E aí você tem um motorzinho, né? Bom, pessoal, então isso é o que a gente tinha para ver hoje, né? Próxima aula a gente vai falar sobre uma outra forma de abordar problemas magnéticos, que está ligado então com o fato de que você tem um potencial magnético que é um vetor, né? De modo que B é tirado de um rotacional, de um A. Esse A é um potencial magnético, que não é físico, e permite então uma outra forma, né, de desenvolver problemas magnéticos, uma outra abordagem. Então, pessoal, se gostou, né, dá um joinha, curte o canal, comentários aqui embaixo, e até a próxima. Tchau!